Meus irmãos, então o tema que nós estamos hoje falando é sobre a intercessão. Veja, quando nós falamos no início do ano que íamos dedicar uma noite de cada novena, não é? Para falar sobre o tema da oração, nós deixamos esse tema de intercessão para hoje, dentro do ano da oração que o Santo Padre e o Papa pediu, para podermos falar sobre a intercessão também dos santos. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo, dois grandes santos. Os santos, eles são intercessores. É assim que nós fazemos, muitas vezes. Começar por Nossa Senhora, né? É verdade, a Bíblia fala que Jesus é o grande intercessor, mas os santos também intercedem por nós. Então, quando nós dizemos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, nós estamos pedindo uma intercessão. Quando nós rezamos para São José, para São Luís Gonzaga, quando nós rezamos para Santa Teresinha do Menino Jesus, para Santo Antônio, quando nós rezamos para São Francisco de Assis, Santo Expedito, etc., nós estamos pedindo a intercessão deles. Porque são homens e mulheres que estão tão unidos a Jesus, São Pedro e São Paulo, por exemplo, celebramos hoje, esse final de semana, que eles pedem junto de Deus pelas nossas intenções, pelos nossos pedidos. Então, quando nós falamos de intercessão, normalmente lembramos dos santos, não é? E talvez falar hoje do tema oração de intercessão, você não pensaria de imediato o que nós queremos na verdade dizer agora. Eu vou pedir para que vocês encostem essas portas laterais. Está muito frio aí, acho que no meio, não é? Só encosta, porque o pessoal deve estar com frio aí. Deixa encostadinha, está encostada? Tá. Mas na verdade o que nós queremos dizer na intercessão é nós também podemos orar e interceder uns pelos outros. Aí você vai dizer assim, mas padre, padre, o senhor não conhece minha história. Eu não sou santo. Padre, se o senhor conhecesse meus pecados, meu passado, como é que eu vou ser intercessor se eu não sou santo assim? Então nós escolhemos esse dia de hoje para falar sobre intercessão, justamente no dia de São Pedro e São Paulo, para você poder entender como não só é possível intercedermos também nós, mas para que você veja na vida de São Pedro e São Paulo, como eles se tornaram grandes intercessores. Também a vida deles, a história deles não foi sempre assim, de glórias de santidade. Se você olhar para esses dois homens, São Pedro, primeiro Papa, São Paulo, o maior dos apóstolos que evangelizou mais do que todos os outros apóstolos juntos. Se você olhar para a vida deles, você vai perceber que eles não eram assim tão perfeitos, que eles tiveram muitas dificuldades. Vamos falar, por exemplo, de São Paulo. São Paulo era um judeu que tinha das melhores formações da época, o homem dos mais inteligentes que existia da época. Ele sabia falar várias línguas, tinha mais de uma cidadania. Era um homem tão culto e respeitado que ele era respeitado pelos judeus, porque ele era de tradição judaica, família judaica. Ele era respeitado pelos romanos, porque ele era de Tarso, que era uma província que tinha cidadania romana. E ele era respeitado pelos gregos, porque ele era um homem culto e inteligente, como um filósofo da época. Então todos os respeitavam, por isso que ele recebeu carta, autorização até para caçar os cristãos da época. Onde ele ia, ele tinha liberação de todos os lados para pegar quem ele quisesse, prender e até mandar matar. Por exemplo, se você olhar o primeiro mártir da igreja, ele morre aos pés de Saulo, que depois se torna Paulo.
Ele, na verdade, Saulo, segurava as vestes para que apedrejassem o primeiro mártir da igreja. Era um homem que teve um passado muito feio, teve um passado muito vergonhoso. Era tão orgulhoso que um dia ele tentou fazer uma pregação, não pela força de Deus, mas pela inteligência humana. Ninguém acreditou nele e ele ficou deprimido. Era um homem que foi tão mal, que quando ele se converteu, até os cristãos tinham medo de receber ele, porque talvez ele estaria mentindo para poder saber onde era o encontro dos cristãos, para poder matá-los. Esse foi Saulo. Ele não teve uma vida sempre limpa. E se você olhar para Pedro, Pedro ainda é mais interessante. A vida de Pedro foi uma vida de um apóstolo meio atrapalhado. De vez em quando ele fazia uma coisa de dar vergonha. Muitas vezes Jesus teve que repreender ele em público, porque ele fazia cada coisa que, olha, para você ter uma ideia, o evangelho que nós ouvimos hoje, Jesus pergunta, não é? Quem dizem os homens que eu sou? E depois, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus faz um elogio para ele. Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que te revelou isso. Por isso eu te digo, tu és pedra, Pedro. Sobre esta pedra eu vou construir minha igreja, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela. O Pedro se inchou. O Pedrão ficou se achando. E aí Jesus, na sequência desta passagem, se você pegar a Bíblia e continuar lendo, Jesus começa, ele continua, depois desse elogio a Pedro, a falar que ele, Jesus, o Filho do Homem, vai ser entregue, vai ser morto na cruz, não é? Sabe o que Pedro faz? Pedro pega Jesus pelo braço, leva Jesus para um canto e diz assim para Jesus, mas não diga uma bobagem dessa. Isso nunca vai acontecer. É como se dissesse para Jesus, o senhor não vê que eu falo não conforme a carne e o sangue, mas o Pai me revela, e o Pai me revela que você não vai morrer assim. Aí Jesus que tinha dito para ele, feliz és tu, Simão, agora diz, afasta-te de mim, Satanás. Jesus que disse, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, agora diz, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Jesus que há poucos minutos tinha dito, tu és Pedro, pedra, agora diz, tu és uma pedra, mas é uma pedra de tropeço para mim, é um escândalo. Que vergonha. Pedro de vez em quando fazia dessas. Quando Jesus está, por exemplo, na ceia, e aí Jesus vai lavar o pé dos apóstolos, lava o pé de todos, até de Judas, de João, de Tiago. Quando chega no Pedro, Pedro diz, não, os meus pés o senhor não vai lavar. Sempre fazendo um fiasco. Pedro era o fiasquento dos apóstolos. Toda família tem um fiasquento. Sua família tem um fiasquento? Se você não sabe quem é o fiasquento da sua família, provavelmente você é o fiasquento e ninguém teve coragem de dizer. Todo mundo tem. E aí Jesus diz, Pedro, se eu não te lavar os pés, não vai ter parte comigo. Aí o Pedro diz, não, então me lava até a cabeça. Fiasquento. Eu acho que se Pedro fosse mulher, seria Magda o nome dele. E Jesus vai dizer, cala a boca, Magda. Fica quieto, Pedro, te senta. Quando Jesus vai orar no Horto das Oliveiras, Jesus vai orar e Pedro quer ir junto. Eu vou vigiar contigo, Jesus. Quando Jesus começa a orar, Pedro começa a dormir. Aí Jesus volta e diz, Pedro, acorda, tu não veio vigiar comigo? Jesus volta a orar, Pedro está dormindo de novo. Aí Jesus diz, mas não pode nem vigiar um pouquinho comigo, nem uma hora comigo. Na terceira vez Jesus já desiste, diz, vamos embora. Fiasquento. Aí de repente chega um dos centuriões, um dos soldados, aliás, para prender Jesus, e Pedro tira uma faca, ninguém sabe onde é que Pedro tinha aquela faca. E corta a orelha de Malco, um daqueles guardas. E Jesus diz, Pedro, guarda a tua espada. Quando chega depois, Jesus vai ser julgado, Pedro está lá.
e diante de pessoas humildes, que ele não deveria ter medo, que dizem, você não era um dos apóstolos. Pedro diz, não, não. E Pedro, que tinha dito na ceia, que não negaria Jesus, quando Jesus disse, um de vós vai me trair, todo mundo disse, serei eu, Senhor? Diz João. Tiago disse, serei eu, João? Bartolomeu, serei eu, Senhor? Até o Judas sem vergonha disse, serei eu, Senhor? E Pedro diz, todo mundo pode te trair, eu não vou te trair. Negou 3 vezes. Esse é o Pedro. É um fiasco em pessoa, não é? Mas que coisa interessante, por que eu estou falando isso sobre a intercessão? Porque esses homens tão frágeis, quando realmente receberam a força do Espírito Santo, a força de Deus, começaram realmente a ter uma vida mais profunda, foram tão usados por Deus na intercessão, que Deus realizou milagres neles. Por exemplo, a Escritura diz que Paulo, eles pegavam um lenço, eles passavam em Paulo, e com aquele lenço eles tocavam os doentes, e os doentes eram curados. Pedro, só de o Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso, no número 554, quando fala sobre a intercessão. Consiste no pedir em favor de outro. Ela, a intercessão, conforma-nos e une-nos à oração de Jesus, que intercede junto de Deus Pai por todos os homens, em especial pelos pecadores. A intercessão deve se estender a todos, até os inimigos. Então é uma união de coração. A oração da intercessão causa milagres. Ah, mas eu sou pecador. Eu expliquei, Paulo também era, Pedro também era. A santidade deles foi acontecendo aos poucos. A nossa santificação também vai acontecendo aos poucos, mas não pare de interceder por isso. Deixa eu dizer a você, meu querido pai, interceda pelos seus filhos. Coloque a mão sobre os seus filhos, na cabeça deles, e ore por eles, e pede, Senhor, abençoa meu filho. Se ele está doente, peça, Jesus, cura meu filho. Mãe, ore pelos seus filhos, não ore só com os seus filhos, ore por eles. Esposa e esposa, ore um pelo outro. Tenho certeza que se vocês fizerem isto, vocês não vão ter problemas de dormir reconciliados. Porque sempre antes de dormir, vocês vão orar um pelo outro, talvez até pedindo a Deus a graça de dizer, Senhor, ajuda a minha esposa a me perdoar pelos meus erros que cometi. Ore um pelo outro. Filhos também orem pelos seus pais. Você que no seu trabalho, você acha que o sucesso do seu trabalho vai ser apenas pelo seu bom desempenho? Você acha que as coisas estão boas? Quero dizer a você, pode ficar muito melhor então. Se você entra no seu trabalho e começa já a abençoar o seu trabalho, Senhor, coloca os teus anjos aqui, eu peço por todos aqueles que entrarem aqui, neste lugar de trabalho, na minha empresa, os meus colegas, Senhor, eu peço, se alguma pessoa entrar aqui com algum tipo de aflição, liberta ela. Se alguma pessoa estiver triste, Jesus, tira a tristeza dela e dá alegria a ela. É oração de intercessão, vai causar milagres. Eu desafio você a fazer essa experiência. A partir de hoje no seu trabalho, em vez de você ficar reclamando, porque a fulana de lá, toda vez que chega, meu Deus do céu, é um mau humor desgraçado. Desculpa a expressão. A gente não fala aqui na igreja, mas fala lá às vezes, né? É um mau humor terrível. A palavra desgraçado significa sem a graça de Deus. Será que não é isso que está acontecendo mesmo? Que a pessoa precisa da graça de Deus. Então o que você faz? Senhor, dá a graça para ela. Dá as graças que ela precisa. Aí não vai ter humor desgraçado. Vai ser um humor abençoado. Intercede lá no seu trabalho, pelos seus negócios. Está com alguma pessoa, talvez até que você sabe que está passando uma tribulação, mas você não sabe como chegar nela. Interceda por ela, peça por ela, reze por ela. Isso é a oração da intercessão. Nós cantamos hoje no canto de entrada, inclusive, esse refrão sempre tão bonito, né?
eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Mas você deve fazer isso mesmo. Não só rezar com a família, rezar pela família. E quero dizer a você, assim como Deus fez milagres através de Paulo, tão limitado que ele era, de Pedro, tão fiasquento que era, Ele pode fazer grandes milagres através de nós. Ore pela sua casa, pegue água benta, pega o sal exorcizado, joga na sua casa. Padre, tem alguma coisa ruim na minha casa? O padre pode ir abençoar? Pode. Mas por que você também não intercede? Por que você não reza? Por que você não faz isso? A sua oração, pai, é uma oração poderosa sobre seus filhos. A sua oração, mãe, é uma oração poderosa. Existe uma ligação não só biológica do pai com os filhos. Existe uma ligação espiritual. A oração de um pai sobre os filhos, olha, é tão forte quanto a oração do sacerdote. E dependendo da situação, da área, é mais forte ainda. A oração de uma mãe sobre os seus filhos, a oração do casal que foi unido por Deus, não são mais dois, são uma só carne, uma só alma, podemos dizer também. Ore pela sua família. A partir de hoje faça esse compromisso, e você vai ver, irmãos, eu quero dizer a você, eu estou falando tudo isso para ajudar você a entender que existe um poder maravilhoso na oração que talvez você esqueceu ou nem sabia. Existe um poder, e esse poder não é seu, é um poder de Deus em Paulo, um poder de Deus em Pedro, um poder de Deus em você. Eu quero que você realmente experimente isso. Existe um médico famoso, cardiologista aqui, Dr. Luquezzi, aqui de Porto Alegre, da Santa Casa, há muitos anos, chefe da cardiologia. Ele fez uma experiência com os seus pacientes. Metade dos pacientes, ele pegou o nome, ele agrupou assim os casos por semelhança, idade, patologia, etc. Metade dos nomes daqueles seus pacientes ele mandou para pessoas intercederem, irmãs, padres, casas de oração, comunidades. E ele fez essa experiência, um homem muito católico, muito de Deus, e ele constatou que aquelas pessoas que nem sabiam, mas que estavam recebendo intercessão, não era a fé delas, elas nem sabiam disso, era a fé das pessoas que estavam intercedendo por elas, a recuperação e até a cura delas, daquelas pessoas que estavam recebendo intercessão, eram muito aceleradas em comparação daquelas que não tinham recebido intercessão. É o poder de Deus na oração, é o poder de Deus que disse, o próprio Jesus disse, pedi e recebereis. Quem pede vai receber de Jesus. Procurai e achareis. Você vai procurar essa graça, essa bênção para essa pessoa que não está encontrando ela, você vai encontrar para ela. Batei e a porta vai se abrir. Bata o coração de Jesus. Talvez algumas pessoas estão esperando uma porta se abrir. Não é só estratégia humana, é graça de Deus. Deus pode abrir portas que ninguém pode abrir. Deus pode fazer o que ninguém pode. Peça a Ele, interceda pelas pessoas, e você vai começar a ver os milagres acontecendo na sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, e que você pensasse nas pessoas que você quer nessa hora pedir por elas, interceder por elas. Talvez pessoas da sua família, muito provavelmente, mas também pessoas do seu trabalho, do seu grupo de amigos. Deus tem promessa para cada uma dessas pessoas. Ah, meu Deus, Ele tem propósito na vida de cada uma dessas pessoas. Talvez isso não está acontecendo ainda porque você e eu não estamos intercedendo por essas pessoas. Talvez existem pessoas que estão com situações de enfermidade física, espiritual, emocional. Quanto mais nós intercedermos, milagres vão acontecer. Deus tem promessas para cumprir para essas pessoas, e é o próprio Senhor que diz, pedi e recebereis. Quando nós fizermos isso, meus irmãos, nenhum mal vai resistir,
Nada vai resistir ao poder da intercessão, porque é o poder de Deus na oração. Milagres vão acontecer. Se você e eu orarmos, clamarmos, até mesmo barreiras, muralhas que se levantaram contra você, sua casa, sua família, seu trabalho, Deus é capaz de fazer como fez em Jericó. Através da oração de intercessão daquele povo, a muralha desabou. Essa enfermidade pode desabar, este desemprego pode desabar, esse problema emocional, essa depressão, essa situação difícil da sua família, Deus pode cancelar todas essas coisas, se nós orarmos e clamarmos por isso. Pense agora em todas as pessoas que você quer interceder, e dizia Santo Agostinho: quem canta ora duas vezes. Nós vamos cantar, nós vamos clamar, nós vamos pedir, e os milagres vão acontecer através da intercessão. Há uma promessa que quer cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, é o próprio Senhor quem diz: pedi, pedi, recebereis. De novo, há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, é o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar. Quando a boca de Deus declarar. Milagres neste lugar. Milagres nesse lugar. Se eu orar, se eu clamar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder mais uma de vez, meu Deus. se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Fique de pé, fique de pé. Há uma promessa que quer se cumprir. Cante isso. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Pedi, recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Cante isso. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Pedi, declare isso. recebereis. Nenhum mal irá resistir. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se Quando a boca de Deus declarar. Quando a boca de Deus declarar. Vamos, milagres neste lugar. Milagres neste lugar. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu cante Deus. isso, cante. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder Pode ser de melhor. meu Deus. Cante, se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de mais uma vez, Deus. cante. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao Quero ver você cantar, cante. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Pode ser melhor, força, cante. Se eu orar, não resistirão, não resistirão. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas
de meu Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família. Força! Eu rezo por ela. A maior vitória que Ser família do céu aqui podemos na terra. conquistar é ser família Vamos, do céu levante suas aqui mãos na e cante bem terra. forte. Eu protejo a minha, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Levante suas mãos e diga assim: em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu abençoo minha casa. eu abençoo a minha casa. Diga com força isso. Em nome de Jesus, eu abençoo a minha família. Eu abençoo a minha família. Pai, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, a minha família é abençoada. a minha família abençoada. A minha família recebe saúde. A minha família recebe saúde. A minha família recebe força. A minha família recebe força. Todo mal vai embora. Todo mal vai embora. Força, diga: todo mal vai embora. Todo mal vai embora. E as bênçãos do Senhor E as bênçãos do Senhor recaiam sobre mim recaem e sobre sobre a mim, minha família. sobre a minha família. Eu declaro: Meu pecado. minha família é abençoada. Minha família abençoada. Minha família é forte. A minha família é forte. Minha família é vitoriosa. A minha família é vitoriosa. Em nome de Jesus. Em nome de Diga Jesus. amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças E a aplauda Deus. o Senhor por abençoar a sua família. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui Mais na uma vez, cante. terra. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Amém. Que maravilhoso esse momento, que maravilhoso. Agora vamos juntos professar: creio em Deus Pai Todo-Poderoso.